Bom, vamos lá. Dá uma prestadinha atenção nessa notícia que está aí ao lado. Legalização do aborto volta ao debate público com julgamento do STF. Especialistas comentam: o voto dos ministros será presencial. Entenda. Quando nós tratamos a respeito do aborto, nós temos que ter dois parâmetros e analisar por dois âmbitos. O primeiro, o âmbito religioso, que é o que nós defendemos como cristãos. Que o aborto, em hipótese nenhuma, ele deveria ser legalizado. Porque nós entendemos que o único que tem o poder de dar e de tirar a vida é Deus. Mas quando nós tratamos da questão social, o que nós temos que olhar é a realidade como um todo. Então entenda. Hoje no Brasil já há uma defesa a respeito do aborto para aquelas mães que foram violentadas, estrupadas, ou que há um risco de vida da mãe, sendo que o feto ali gerado não vai conseguir prosseguir na sua gestação com vida. Então, nesses âmbitos, já há uma defesa a respeito do aborto. Mas o que está sendo tratado é que, juntamente com essa agenda progressista, juntamente com o movimento feminista que vem aí tomando forma, tomando força e posição sobre a sociedade, o que vem sendo tratado como aborto é a legalização da morte de pessoas em massa. Porque é interessante que nós temos que entender o movimento feminista ele surge como defesa dos direitos e a liberdade da mulher, com aquele velho discurso, meu corpo, minhas regras. Só que quando nós vamos olhar por pesquisas, por dados, aproximadamente 23 milhões de mulheres já foram mortas no âmbito do aborto. Então espera. Se o movimento feminista ele protege a mulher, como é que ele também não protege aquela mulher que ainda não nasceu? Porque só protege a mulher que está aqui, a mulher que está sendo gerada não pode ser protegida? O que nós temos que entender então que eles usam como base dizendo que uma gestação antes dos 3 meses não é uma gestação, é só um feto que ainda não responde. Entenda uma coisa, a partir do momento que é concedido, já há vida ali. Quando há o momento em que há a ejaculação e vem o espermatozoide ele já tem células. E como é que você diz para mim que não há célula, que não há vida? A biologia ela mostra que qualquer fase da concepção humana, ali já há vida. Se há junção de duas células, já há uma criação de vida. Porque entenda, se o espermatozoide ele vem com uma célula, a ovulação está com outra célula, na junção daquilo já estão sendo formado um conjunto de células, então ali já há a probabilidade, já há a continuidade da vida. Mas o que nós vemos hoje, o que está sendo colocado é a legalização do aborto de maneira, descriminalizada e desproporcional. Eu acredito assim, não era mais fácil nós investirmos na educação e na prevenção do que inventarmos meios de legalizar aquilo para normalizar? Nós crescemos numa sociedade que era ensinado que drogas era errado. E nós lutávamos como criança, você mais jovem lembrava, a luta das escolas contra as drogas. Nós tínhamos Proerd, nós tínhamos campanhas, nós tínhamos os desenhos, que apareciam até propaganda com a mãozinha assim. Nós tínhamos toda essa questão. Depois vinha a questão do contraceptivo, camisinhas, medicamento, sexo seguro. Hoje, com essa agenda progressista, tudo está sendo liberado. E todo aquele que se coloca contra esse liberalismo, ele é tido como aquele que está contra a sociedade progredir. Entenda, o que está acontecendo hoje, o que nós temos que entender que está por trás disso tudo, não é só a questão da legalização do aborto olhando pelo bem-estar da mulher, mas é a legalização do aborto olhando pelo bem-estar financeiro e político. O que nós temos que entender é que essa agenda progressista, e esqueça um pouco a sua divisão de direita e esquerda, se você é Lula, Bolsonaro, Ciro, não estou nem aí para esses políticos. O que nós temos que tratar é que o que está sendo feito é sim um jogo político para destruir as famílias, para destruir a sociedade. Então entenda, essa juventude hoje está sendo ensinada que aborto deve ser legalizado, que as drogas não têm problema algum, que o sexo sem segurança é normal. Olha o que tem se tornado a sociedade. Olha o que tem se tornado a cada dia mais o ser humano.
Então você olha para mim e você diz assim, não, mas aí você tem que olhar porque tem a jovem que não tem condição de pagar quem sabe um pré-natal, não tem condição de sustentar uma criança. Então espera, não era mais fácil nós irmos na base do problema e começarmos a prevenir? Não era mais fácil nós tratarmos da base do problema, voltarmos como era antes, a educação, tratarmos na base da educação? Mas não, o que nós vemos hoje o governo fazer é o quê? Eles arrancam de nós a educação, colocam os jovens sem tempo para nada, eles enfiam uma série de argumentos e notícias na cabeça de um jovem. Porque um jovem, quando ele está sendo formado o seu caráter até os seus 15, 16 anos, ele é como uma esponja, ele puxa tudo para a mente dele. E aí o que eles fazem? Eles enchem a nossa mente de informação. E aí eles começam a colocar dúvidas e discussões, colocando jovens para discutir sobre aborto. Jovens que não pagam nem a sua conta de água, não pagam nem a sua internet, nem o crédito que ele usa no celular. Então o que você tem que entender é que o que está acontecendo é sim uma manipulação para destruir com as famílias. Isso é sim uma manipulação para extirpar as famílias da sociedade. Eles se colocaram como inimigos da família. Então nós temos que hoje se levantar. E diferente das nossas lutas partidárias ou da nossa concepção de política, seja ela de esquerda ou de direita, é levantar para defender as nossas famílias, levantar contra esse tipo de questão. Quando se trata da legalização do aborto, você está dando autoridade e autonomia para um jovem que não tem um mínimo de conhecimento, não sabe o que vai fazer, para ele simplesmente ter relação sexual, engravidar e se não gostar ele vai e tira. Então vamos tratar essa questão com seriedade. O que deveria ser tratado era na base do problema. Ensinar os jovens a ter proteção, contraceptivo, uso de preservativo. Não tratar a legalização do aborto como sendo algo comercial. Então, gente, vamos despertar. Vamos lutar contra isso que está acontecendo. Independente de partido político. É tempo da gente se unir, pegar as mãos um dos outros e lutarmos pelo bem-estar da nossa sociedade. Porque essa juventude que está aí hoje não tem discernimento do que é certo e do que é errado. Eles acreditam que tudo é liberdade de expressão. E se vê alguém que forma esse tipo de conteúdo, se tem alguém que forma esse tipo de informativo na cabeça deles, eles vão entender que isso é certo. E aí vai começar uma morte, um assassinato em massa. E o que será do futuro desses jovens? Qual será o problema físico, biológico? Qual será o problema mental e psicológico? Então entenda, é tempo da gente se unir e levantar e lutar contra essas questões.